Olá, eu sou Marcelo Renault, aqui do canal Carreira em Detalhes. Hoje eu vou mudar um pouquinho o enfoque, né? Eu sempre trato de carreira de atletas e técnicos ligados ao esporte em geral, não necessariamente ao futebol, apesar de que é claro que hoje o assunto é futebol, mas eu vou tratar um pouco também de competições em detalhes, né? Aqui no caso, evidentemente, a Libertadores 62, que o Santos ganhou pela primeira vez. Claro que eu também vou dar o bônus de tratar do Mundial, que jogou contra o Benfica. Mas realmente, assim, eu acho que às vezes, assim, tudo bem, claro que o santista e torcedores de outros clubes sabem que o Santos ganhou em 62, foi campeão mundial, também seria em 63, que eu também vou tratar no episódio seguinte. Mas assim, como é que ganhou isso, né? Como é que foi feita essa competição, quem jogou ela, quais foram os resultados? Muitas vezes isso é tratado de forma muito rápida, né? Um videozinho ali de 2 minutos, dá um resumo muito breve e tal, e aqui isso é exatamente o contrário do que eu quero aqui no meu canal. Eu quero os detalhes, eu quero a coisa. Eu acho que quem gosta de esporte, de futebol no caso, até não sei se você está me vendo assim, de santista ou de outro clube, mas eu imagino que tenho muitos fãs aí que queiram saber mais e não menos, não um resuminho rapidinho da coisa, né? E esse Santos do Pelé, né, que não era só do Pelé, né, pelo amor de Deus, claro que o Pelé foi o expoente máximo, né, mas tinha o Coutinho, tinha o Pepe, tinha o Dorval, o Mengalvio, o Lima, que era um coringaço, tinha o Gilmar, que foi possivelmente o melhor goleiro brasileiro de todos os tempos, né, o Mauro na zaga, realmente um time assim, sensacional. E na minha opinião está assim, sem nenhuma forçada de barra, entre os grandes times da história do futebol, e não é só na minha opinião, né, muita gente acha isso. Então eu acho, sim senhor, que rivaliza com o próprio Real Madrid, que veio um pouquinho antes, aí, do Di Stéfano, Puskás e tudo mais, e também até com times mais recentes, como o Barcelona do Messi, e do Iniesta, e do Xavi e tudo mais, e também o Real Madrid aí, do Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, companhia limitada, Cacilhas e companhia limitada. Eu acho que ele está nesse panteão aí, de, vamos dizer, os 10 grandes times da história do futebol. Eu acho que o Santos aí da década de 60 principalmente está lá, né? Um time várias vezes campeão paulista, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, né? Era um show, né? Viajava o mundo e encantava todo mundo, realmente um timaço aí da época de ouro do futebol brasileiro, né? Talvez a época de ouro do futebol brasileiro venha desde 48 até 85, mais ou menos, quando nossos jogadores começaram a ser vendidos muito para a Europa, e aí parte dessa época dourada se foi indo aos poucos, e hoje em dia, né, o futebol brasileiro está bem abaixo dos outros, mas nessa época não, principalmente nos anos 50 e 60, foi a era de ouro total do futebol brasileiro. Os grandes craques do mundo estavam aqui em geral, não os da Europa, mas os nossos realmente, praticamente ninguém, até o Amarildo, um ou outro, né, o Didi saiu rapidinho, alguns, o Julinho Botelho, mas assim, no geral, os jogadores ficavam aqui. Até é bom consertar essa coisa errada que muitas vezes se passa de que se diminui o Pelé porque nunca jogou na Europa. Eu acho que o fato do Pelé não ter jogado na Europa diz bem a ele, porque ele ficou num futebol que era muito mais competitivo. É meio estranho imaginar isso, porque a gente já está acostumado ao futebol brasileiro estar bem abaixo do futebol europeu, né? A Champions League os jogos, a qualidade dos jogos de lá, do futebol, campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato italiano, estarem bem acima da qualidade do campeonato brasileiro. Isso é um fato que a gente não pode escapar atualmente, mas na verdade no passado era o contrário. Eu me lembro do campeonato inglês ser motivo de piada no Brasil, de ser um festival de bola alçada na área, e times retranqueiros e a porrada comendo firme, e o nosso campeonato ser muito melhor, né? Então, assim, no fundo, se esses grandes times de hoje da Europa fossem disputar os campeonatos paulista e carioca, ou a Taça Brasil ou a Libertadores, iam penar. Os Barcelonas e Real Madrid não tinham o tamanho que tem hoje. Os Manchester United estão muito menos, foi até rebaixado 2 vezes na década de 70 para a segunda divisão. Esses times ganharam muito uma aura atual que não era verdadeira nos anos 50 e 60. Então, eu acho que o Pelé fez bem. E a chegada do Pelé no Santos realmente, e não foi ele sozinho, mudou o caráter do time, né? O Santos só tinha sido campeão em 35 e em 55. Até eu tratei da carreira do Leônidas, eu falo um pouco isso. O Santos não era tão grande ali nos anos 30 e 40, e principalmente antes. Mas ali com a chegada do Pelé, e claro que também com a formação do time, tinha o Jair Rosa Pinto, que até em 62 já tinha saído, mas foi chegada do Pepe, chegada de todos esses grandes jogadores, foi se formando esse timaço que era o Santos, né? O Santos realmente era uma loucura, um time, assim, praticamente não tinha ponto fraco, né? Se pegar e vamos dizer, a escalação clássica do Santos, né? Claro que essas coisas mudam, né? Sempre entrava um jogador, saía outro, entrava um Pagão, por exemplo, Pagão era reserva, para você ter noção em geral,
né? Mas assim, um timaço, era o Gilmar no gol. Se não é um maior goleiro da história do futebol brasileiro, é um dos 3 maiores, né? Um bicampeão mundial e importante nas 2 conquistas mundiais. Ele fez diferença ali. A gente precisou de um bom goleiro, né? O Lima, que era um cara que jogava em várias posições, o Mauro, nosso zagueiro, campeão mundial e capitão de 62, o Calvé, às vezes entrava o Dalmo, tinha o Mengalvio, o Zito. Pô, o Zito não foi capitão da seleção de 58 e 62, mas praticamente era, né? Um líder nato, um cara que dava esporro em todo mundo, estava nem aí quem era, dava esporro até no Pelé. Tinha o Dorval, né? O Coutinho, né? Um cara que seria cracaço em qualquer time, escolhia a camisa, era parceiro do Pelé, acho que muitas vezes fica à sombra dele, que eu acho de uma forma injusta, um atacante fenomenal ali. O Pelé, sem comentários, né, considerado aí o maior jogador de todos os tempos, e mesmo que não seja, né, pode ter gente que discute isso, não tem como tirar o Pelé do top 5 da história do futebol mundial. E um cara tricampeão mundial, pô, fez mais de 1000 gols, uma lenda completa, absoluta do futebol, na minha opinião é sim o maior de todos os tempos. Ainda tinha o Pepe, né, que até o Pepe brincava, que pô, ele na verdade era o maior artilheiro da história do Santos com 405 gols, porque o Pelé não deveria contar, né, era um extraterrestre. Então, assim, um time fenomenal que foi sendo formado aos poucos, em 62 já estava no auge e era o melhor time do mundo, como provou isso nesses 2 anos, né? E até, assim, muita gente discute, pô, o Santos, tudo bem, aquele timaço e tal, mas por que ganhou só 2 Libertadores, né? Porque o Santos tinha que pagar aquilo, para não perder o Pelé e perder outros jogadores, e o futebol na época não dava tanto dinheiro, a bilheteria ainda era muito importante, a TV estava muito incipiente, então o Santos tinha que jogar, tinha que fazer 1000 excursões fora. E essas excursões hoje, tem gente que até desconsidera vários dos gols do Pelé porque foi feito em excursões e jogos amistosos. Eu acho isso um absurdo porque esses jogos eram levados muito a sério na época. Sempre o torcedor acompanhava com carinho se o time estava fazendo excursão na Europa, ou na América do Norte, ou na África. Não tinha o caráter de jogo de casados e solteiros, não, que eu acho que muitas vezes se enfoca assim. Eu acho isso errado. Era uma forma dos futebols do mundo inteiro se encontrarem. Então era quando você sabia, pô, o Santos vai jogar com o Real Madrid lá, vai jogar com o Barcelona. Às vezes esses clubes vinham ao Brasil. Então era a forma do mundo se conhecer, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Era quando um ficava sabendo se o outro era desse nível. Então se levava muito a sério esse tipo de jogo, não era brincadeirinha não. E infelizmente a FIFA e alguns órgãos desconsideram esse tipo de jogos. Eu acho isso errado, acho que eram muito importantes sim. E o Santos tinha que jogar isso para ganhar dinheiro, né? Era onde ele conseguia manter esse timaço que ele tinha. Realmente não se desfez. Esses jogadores seguiram juntos, né, até o fim de suas carreiras, praticamente todos eles, né? Até os anos seguintes chegaria o Toninho Guerreiro, o Carlos Alberto Torres, né? Uma loucura. O Santos realmente foi um colosso do futebol brasileiro, pentacampeão da Taça Brasil seguido. É uma coisa enlouquecedora. Não ganhou mais Libertadores, primeiro porque o campeonato estava muito no seu começo, então não tinha a aura que hoje tem a Libertadores. Hoje a Libertadores é o objetivo principal de quem se classifica para ela, né, aqui no futebol brasileiro. É o título que todo mundo quer ganhar naquele ano. Claro que ganhar o Brasileiro é legal, a Copa do Brasil, isso ninguém discute, mas ganhar a Libertadores é o ápice. Antigamente não era, no campeonato no começo, aquela era só a 3ª edição, quando o Santos foi campeão em 62. E o Santos foi até muito roubado, né, em 64, ali com o Independiente, teve muito problema isso, né? E a partir daí se desinteressou, teve ano que nem quis jogar, né? 66, por exemplo, o Brasil não mandou clube nenhum. A Libertadores deu uma demorada para engrenar, né? Até quem mais levou a sério a Libertadores desde o comecinho foi o Uruguai. Engraçado que o Uruguai levou mais a sério tanto a Copa do Mundo, né, em 1930, que também era um campeonato incipiente ali, nem se sabia se seria continuado daquela forma, como também a própria Libertadores, né? O Peñarol fez o primeiro jogo da história com o George Wilson. É um clube que já tinha tradição e era o atual bicampeão da Libertadores. A Libertadores tinha tido 2 edições, o Peñarol foi bicampeão e, claro, jogaria final com o próprio Santos. Aliás, o Peñarol tinha ganho a edição de 61, contra o Palmeiras, inclusive, né? O Palmeiras foi aí dos clubes paulistas o que mais rivalizou com o Santos, impediu do Santos praticamente ganhar tudo, né? Porque o Santos, por exemplo, ficou 11 anos invicto contra o Corinthians, né? Nenhum corintiano ou santista esquece. Você vê a força do Santos, né? Ficar 11 anos sem perder um clássico, é uma coisa incrível. O São Paulo, nessa época, estava muito preocupado com a construção do Morumbi, então não conseguia fazer tanta frente, né? É um time grande, claro, mas realmente quem mais rivalizou foi o Palmeiras. O Palmeiras fez essa final de 61 e perdeu para o Peñarol, que era um outro timaço, né? Então, como é que o Santos se classificou para a Libertadores de 62? É importante dar esse preâmbulo, né?
Primeiro ele foi campeão paulista de 60, o que o classificou para a Taça Brasil de 61. Nessa Taça Brasil era muito comum isso, os times tanto do Rio quanto de São Paulo entravam nas semifinais, né? Porque eram os estados mais importantes, maiores e tal, e eles já entravam com a competição já mais avançada. E ele pegou na semifinal o América do Rio, que é curioso porque o América tinha tido seu último título estadual em 60, exatamente aquele time do Aladim e tudo mais. Então ele pegou o América, deu 2 cipuadas de 6 no América, só perdeu um jogo, né? Ganhou o terceiro desempate também. Então classificou para a final, onde ele pegou o Bahia, que tinha uma certa rivalidade, porque o Bahia tinha surpreendido o Santos e o Brasil inteiro, ganhando a primeira Taça Brasil de todas, de 59. Mas ali o Santos se vingou, empatou em Salvador, e deu uma cipuada no Bahia de 5 e foi campeão da Taça Brasil. E aí sim, claro, foi o time classificado para a Libertadores de 62. É bom lembrar, o time, assim mesmo, no singular, porque só iam os campeões nacionais nas primeiras edições da Libertadores. Não tinha essa farra que tem hoje de 5, 6, 8 clubes do Brasileiro, não. Ia só um. Então o Santos foi porque foi o campeão brasileiro. Em poucos anos depois já começaram a se abrir a vaga para os vices. Aí seguiu assim para uns vices até o final da década de 90. Só iam 2 por país, no máximo 3 quando tinha o campeão do mesmo país, né? Fim de papo, não tinha essa festa na floresta que hoje em dia de vários times irem, não. Que eu até acho melhor, acho que fica uma competição mais rica, com vários clubes brasileiros da Argentina, não critico não. Mas antigamente era mais difícil disputar a Libertadores, né? Por isso que se vê hoje, quando se puxa o quadro da Libertadores, o Nacional tem tantos pontos na história, o Peñarol. Claro, eles são os mais fortes do Uruguai e vão quase todas as Libertadores, né? Para o brasileiro ir para a Libertadores até o fim da década de 90 era muito difícil. Geralmente seu time ficava 5, 10, 15 anos sem disputar a Libertadores uma vez sequer, mesmo que seu time fosse um time gigante do futebol brasileiro. Isso era comum, né? Mas aí o Santos foi e se classificou para jogar aí a Libertadores 62, a sua primeira Libertadores. Então o Santos ficou no grupo 1, com o Deportivo Municipal da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai. Estreou ganhando de 4-3 lá na Bolívia, que é sempre um resultado meritório, e depois enfiou de 6 nos caras aqui. E aí teve o único empate em 1-1 com o Cerro Porteño fora e enfiou de 9-1 no Cerro Porteño, né? Você vê a força do Santos, né? Principalmente em casa, jogando na Vila Belmiro. Então se classificou tranquilo, tinha que ser o primeiro do grupo, porque só o primeiro do grupo classificava, por muitos anos na Libertadores foi assim. Então quando você vê seu clube, meu clube foi eliminado na primeira fase, não necessariamente é uma coisa vexatória, aliás, longe disso, porque só ia o primeiro. E em várias vezes aconteceu de Brasil e Argentina mandar os times do mesmo grupo. Então eram 4 brasileiros, 2 brasileiros, 2 argentinos, só passava um. Era jogo duro antigamente, não era tranquilo passar de primeira fase não. Por algum tempo nos anos 90 passava 3 de 4, mas no geral era 1 e hoje em dia 2, que é mais normal, né? Aí ele ganhou o grupo só com 3 vitórias, né? 2 acachapantes e um simpatinho aí com o Cerro Porteño. No grupo 2 tinha o Nacional do Uruguai, o primeiro vice a participar da Libertadores, porque o Peñarol tinha ganho tudo em 61, tanto o Uruguai quanto a Libertadores, e aí abriu essa vaguinha aí para o Nacional. Depois, poucos anos depois, os vices passariam a poder participar. E também o Sport Cristal do Peru e o Racing da Argentina. O Nacional passou meio que nem o Santos, não com tantos gols, mas só empatou um jogo com o Racing fora e realmente ganhou o grupo aí com uma certa tranquilidade. No grupo 3, aí a coisa já foi muito mais brigada. Era a Universidade Católica do Chile, o Milionários da Colômbia, o Emelec do Equador. A Universidade Católica empatou fora com o Milionários, com isso ela ganhou o grupo e o Milionários ficou em último. O resto todo mundo ganhou em casa. Então foi bem brigado aí, a Universidade Católica pegou essa vaga para enfrentar exatamente o Santos na semifinal. Então, porque os dois uruguaios tinham que se pegar, né, já que o Nacional passou de fase, a Conmebol por muitos anos não permitiu final entre times do mesmo país. Isso só foi liberar, você vê, a primeira final que aconteceu nesse sentido foi em 2005 entre o São Paulo e o Atlético Paranaense. Antes disso era proibido, porque eles times do mesmo país eram obrigados a se enfrentar, e até bem recentemente também tinha esse negócio de se passar 2 do mesmo país, se pegar na semifinal, só se passava 3, que aí não tinha jeito. E agora está liberado geral, que eu acho melhor, libera e quem chegar, chegou. Mas ali os uruguaios se pegaram e o Santos pegou a Universidade Católica. E foi bem difícil. Foi 1-1 fora, a Universidade Católica encaixou uma marcação forte, atrapalhou o Santos. Foi 1-1 fora e uma vitória de 1-0 com um gol do Zito, que fazia poucos gols, né? Em casa. Então, assim, de novo o Zito sendo decisivo, né? Ele tinha feito um gol na final da Copa de 62, coisas 2 meses antes, voltou a fazer um gol super decisivo que botou o Santos aí na final da Libertadores.
Já na outra semifinal, Penharol e o Nacional, aí já foi bem brigadinho também, como foi a do Santos e o Universidade. Foi 3-1 para o Penharol, depois 2-1 para o Nacional e no jogo de desempate 1-1. Por causa desse golzinho a mais, por ter ganho de 3-1, o Penharol passou para a sua terceira final seguida, realmente uma loucura, né? Um domínio total. E eles estavam tentando fazer aqui na América do Sul o que o Real Madrid tinha feito na Europa, né? Que o Real Madrid ganhou 5 títulos seguidos nos 5 primeiros campeonatos europeus. E o Penharol já veio com o Santos ali tentar o terceiro título, né? Mas claro que aí o buraco já era bem mais embaixo, porque ele ia enfrentar o Santos do Pelé, Coutinho, Pepe, aí o papo era outro, né? Agora, mesmo o papo sendo outro, tem que se dizer uma coisa do Penharol, era um tremendo num timaço também. Tinha o Maidana, né, o Pedro Rocha, o Alberto Spencer, que até hoje é o artilheiro máximo da Libertadores, vai ser difícil barrar um homem, né, até porque os jogadores saem cedo para a Europa. Então era um timaço e tinha o Bela Gutmann de técnico. O Bela Gutmann é um técnico histórico do futebol até mundial, treinou o Honvéd, até treinou o São Paulo aqui em 58, treinou o Benfica, foi até campeão europeu com o Benfica e foi quem puxou o Eusébio para o Benfica. Até o Eusébio foi descoberto pelo Bauer, que foi um meio-campista clássico aí do São Paulo, que jogou a Copa de 50 também, jogou até 54 também, foi o único titular que restou para 54. Então tem esse histórico aí, tinha o Bela Gutmann lá, e até é curioso que o Bela Gutmann até tem a ver com o Benfica, que o Santos vai pegar na final aqui do Mundial de 62, porque ele fez uma maldição quando ele saiu do Benfica, que o Benfica nunca mais vai ganhar o europeu, e realmente nunca mais ganhou. O Benfica vinha de 2 campeonatos seguidos europeus, nunca mais foi campeão europeu, até o Porto depois foi campeão, mas até bicampeão, mas o Benfica nunca mais, né? O Bela Gutmann botou essa maldição aí e pegou. Então o Bela Gutmann estava tentando esse feito raríssimo de ser campeão tanto europeu de clubes quanto também da Libertadores, né? E aí o Santos fez a final com o Penharol e começou muito bem, né? Ganhou de virada, fez um centenariaço, dá para dizer isso. Ganhou 2-1 do Penharol lá no centenário de virada, com 2 gols do Coutinho e parecia que a coisa estava encaminhada, né? Mas aí a gente vai... Tem que lembrar, isso aqui é a Libertadores, já era essa Libertadores lá atrás, até mais organizada, mais zoneada, e teria um episódio assim de ouro do que significa a Libertadores nesse segundo jogo da final na Vila Belmiro, né? Assim, eu adoro a Libertadores, eu acho que ela tem um tempero especial, isso é de muito brasileiro que adora também, sul-americano em geral. E o europeu em geral não entende isso. Você vai falar com o europeu, eles não entendem a graça da Libertadores, mas a gente entende, né? Ela é mais ou menos o que eu considero em comparação com a Champions League. É bom lembrar que a Champions League dos anos 50 e 60 não era essa Champions League maravilhosa de hoje em dia, não. Era bem mais terrena. Mas a Champions League realmente, principalmente hoje em dia, ela é, vamos dizer assim, comparando com gastronomia, ela é você comer num restaurante chique, super alinhado, né? Você bem vestido, com aqueles talheres todos na mesa. Aquela coisa, né, tudo meio cerimonial, você não pode falar muito alto e tudo mais, né, aquela coisa mais, assim, linda, muito bonita, mas ela falta um pouco de charme, na minha opinião, tá? Falta um pouco até de mais competitividade e tal. A Libertadores é exatamente o oposto da Champions, né? Ela é um campeonato muito mais acirrado, você nunca sabe quem vai ser campeão da Libertadores de antemão. Eu não me lembro uma vez sequer de dizer vai ganhar time tal, como na Europa muitas vezes dá para cantar, né? Ou vai ser final fulano e fulano, não. Na Libertadores a coisa é duríssima, já era assim dos anos 60, é assim até hoje e tal, mas em compensação tem uns episódios bizarros na história do futebol mundial, né? Seria como, comparando, já que o outro era você comer no restaurante chique, todo alinhado, a Libertadores é mais ou menos um botequim, né? Aquela comida gostosa, né? Mais caseira e tal, mas a higiene não é campeã, né? O pessoal fala alto, berra, aquelas coisas de botequim, tem o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Mas é mais divertido, né? Mas realmente tem esse lado aí mais de desorganização, e realmente esse segundo jogo da final foi uma loucura, né? Por culpa de todos. Né? Realmente foi um jogo complicado, eles abriram o placar, o Santos virou, eles viraram de novo, fizeram 3-2, e aí deu-se o grande problema, porque teve uma briga generalizada, o juiz alegou que recebeu uma garrafada na cabeça, apesar de muita gente disse, ele até foi atendido por médicos e tal do Santos, muita gente disse que não foi bem assim, que ele não teria recebido a tal garrafada. O que se sabe é que sim, um dos bandeirinhas recebeu uma garrafada também, então claro que teve erros também da parte brasileira, vamos dizer assim, da coisa. Mas aí aconteceu uma coisa que eu nunca ouvi falar, né? O jogo foi parado bastante tempo e continuou, e o Carlos Robles, que era o árbitro chileno do jogo, até um árbitro famoso no Chile, até morreu recentemente, né? Tô fazendo 2018, ele morreu em 2018 mesmo.
Ele, assim, continua de mentirinha o jogo. É uma coisa realmente inacreditável. Ele continuou o jogo, então, na cabeça de todo mundo, o jogo prosseguiu. O Santos empatou com o Pagão e fez 3-3. Como o Santos tinha ganho o primeiro jogo, campeão da Libertadores. Certo? Não. Vou explicar o não. Aí teve festa e tudo mais, né? No dia seguinte se descobriu que o Robles tinha encerrado na cabeça dele. Eu tô falando, é comida de botequim, passou uma ratazana no chão nessa hora, né? Vamos ser sinceros. Ele tinha encerrado na cabeça dele que ele disse que ele prosseguiu o jogo só porque ele teve medo pela sua integridade física e tal. Então ele encerrou o jogo com 3-2 para o Peñarol no começo do segundo tempo. Então o gol do Pagão não valeu. Tudo aquilo que se seguiu a isso não valeu porque ele teria encerrado o jogo no começo do segundo tempo e seguido o jogo só para inglês ver, ou para o brasileiro ver se você quiser ver assim, para não ter problema até o final e tal. Então toda aquela festa do Santos, tudo aquilo não valeu nada. O Peñarol entrou com a ação no que era a Conmebol da época e ficou o resultado 3-2. Foi a única derrota do Santos na competição, se não teria sido campeão invicto. Derrota desse jeito, né? E aí teve que se remarcar um novo jogo e tal. Agora, isso teve uma vantagem, porque eu acabei não falando antes. O Pelé, ele só tinha participado de poucos jogos da primeira fase. Ele ficou machucado exatamente da Copa de 62, aquele chute contra a Tchecoslováquia, exatamente aquilo. Tirou ele das semifinais contra a Universidade Católica e também dos 2 primeiros jogos da final. Ele não jogou esse jogo confuso aí do 3-2, ele ainda estava machucado. Até o Pelé jogou um ou outro jogo do aspirante do Santos para voltar à boa forma, então era uma coisa comum isso. Então ele ficou de fora de boa parte dessa campanha do Santos. Mesmo assim ele fez 4 gols, foi quase que ficou 2 gols só atrás dos artilheiros. O Pelé era assim, né? E aí ele pôde, teve toda uma briga jurídica e tal, demorou-se a se marcar o terceiro jogo, que foi marcado para a Argentina, no campo neutro. Isso aconteceu muito na Libertadores, não ter um terceiro jogo em campo neutro. E aí ele pôde jogar esse jogo. E aí, cara, sem o Pelé, o Santos já estava encarando de igual para igual ali, difícil, claro, porque o Peñarol era um timaço também, não era um time que só dava porrada, não é bem assim não, tinha qualidade. O Spencer era ótimo, o Pedro Rocha, pô, não precisa nem falar, tinha o Sácia, tinha vários jogadores ali muito bons, né? Não é bem assim que o Santos pegou um time de porradeiro, não. E o Santos também não era de fugir da porrada, não. Quando tinha, encarava também, ninguém ali era santo, não, eles mesmo reconhecem isso. Mas aí com o Pelé na Argentina, o jogo final, e aí foi tranquilo, quer dizer, o jogo foi sim, brigado, né? Não é que foi um 3-0, não foi uma surra, não é bem assim, mas o Santos ganhou categoricamente, aí sem direito a choro, sem direito a reclamação. Até no cruzamento o Caetano meteu conta lá no começo do jogo, mas depois o Pelé fez mais 2, um chutão legal de fora da área ali para fazer o segundo, e depois uma matada no peito e uma fuzilada já no finzinho. Aí o Santos realmente sacramentou aí o seu primeiro título internacional e foi campeão da Libertadores, cara. O primeiro brasileiro campeão da Libertadores, interrompendo essa sequência aí do Peñarol, que lhe dava direito já de jogar a Libertadores de 63 e já entrando na semifinal, né? Quando eu for analisar no próximo episódio isso faz diferença, né? Você sai daquela primeira fase totalmente complicada. E, claro, o mais importante ainda, classificou para a final do Mundial Interclubes, né? Que muita gente chateia, não considera que são campeões mundiais, os campeões antes desse torneiozinho que tem a FIFA atualmente. Mas a FIFA já reconheceu esses campeões todos, como tem que reconhecer mesmo. Todo mundo na época chamava de mundiais. Ah, mas os outros países, os outros continentes não participavam. Mas eles estavam muito atrás. É inimaginável achar que um clube mexicano, um africano, um asiático ia fazer frente aos campeões europeus e sul-americanos. Olha, não dá para visualizar isso. A diferença ainda era muito grande. Realmente, eu acho que seriam passeios, eles iam se pegar na final igualzinho. Eu acho que não ia mudar nada. Honestamente, eu não vejo como um time africano ou da América do Norte pudesse fazer frente ao Santos ali, por exemplo. Não, acho que não ia mudar nada. Afinal, ia ser Santos e Benfica mesmo, como foi. E aí veio, né? O formato era sempre em 2 jogos, um jogo lá na Europa, um jogo na América do Sul. Onde fosse realizado o segundo jogo, se tivesse empate entre os jogos, teria o terceiro jogo, e não tinha esse negócio de saldo de gols. É tipo, se um time ganhasse de outro de 10-0 e perdesse de 1-0 o outro, tinha o terceiro jogo. Não tinha. Isso por muitos anos não tinha no futebol, de desempatar era por pontos, desempatar por gols, né? Se fazia o terceiro jogo. Então no primeiro jogo o Santos jogou no Maracanã, o Santos fazia muito isso, jogava no Maracanã porque dava mais renda,
A bilheteria era muito importante para os clubes e botou mais de 90 mil pessoas no Maracanã. Isso aconteceu muito na história do Santos. Jogar no Maracanã grandes jogos e tinha torcida a favor, então hoje em dia isso é inimaginável, os cariocas torcendo a favor do Santos, ou que seja os paulistas por cariocas, não tinha isso. E mesmo nessa época era bem raro, porque o Santos realmente ele era um time tão sensacional que ele conseguia suplantar isso, né? Então os cariocas, é comum, o flamenguista, o vascaíno, o tricolor, né, o botafoguense ia torcer para o Santos, para o sucesso do Santos, não é torcer contra, não torcer a favor, né? Abraçavam realmente o Santos e o Santos se considerava em casa. E era muito mais interessante em termos de bilheteria jogar no Maracanã do que jogar na Vila Belmiro, né? Então, ganhou de 3-2 o primeiro jogo contra o Benfica e foi um jogo assim um pouco mais tranquilo do que da aparecer o placar. Eles fizeram o segundo gol com o Santana fez os 2 gols do Benfica no finzinho do jogo, assim, o jogo estava 3-1, o Santos razoavelmente controlou bem esse jogo, não teve muito problema não. E aí, claro, tinha o jogo, como sempre teria, de volta lá, né, em Portugal, e se tivesse um terceiro jogo seria também em Lisboa, né, vamos dizer, o Benfica tinha essa vantagem, que isso mudava de ano para ano, né? No ano seguinte seria aqui, como até foi com o Milan, né? Mas eles tinham essa vantagem de poder ter o jogo de desempate em casa, se fosse o caso. E ele já contava isso como certo, muita gente do elenco do Santos falou, via eles falando abertamente, já pensando em vender terceiro jogo, botando panfleto e tudo. Eles realmente tinham um timaço, porque tinha mesmo. Era o Benfica, tinha o Costa Pereira, que depois foi goleiro em 66 também, na grande campanha de Portugal, foi terceiro lugar, até ganhou do Brasil. Tinha o Eusébio, né, sem comentários. O Coluna, um sensacional meio-campista português, né, o Simões, José Augusto. Tinha um time muito bom, o Benfica, realmente. Né, pela lógica deles, claro, eles tinham confiança total e não conheciam tão bem o Santos. Não tinha esse negócio de ver jogo brasileiro, então não tinha esse intercâmbio que tem hoje. Então eles ouviam falar que o Santos era um ótimo time, beleza, mas realmente tinha uma confiança muito grande. Mas pegaram um Santos e um Pelé um dia de gala, realmente, uma noite de gala no caso, né? O Pelé realmente deu um show, ele mesmo considera que foi o maior jogo da vida dele, da carreira dele. Você viu para o Pelé considerar o maior jogo da carreira dele, você já imagina o que foi isso, né? E foi realmente a apoteose dele e do clube, assim, isso fez o nome do Santos, que já tinha um nome forte na Europa, ia geral para a Europa, ganhava de Real Madrid, ganhava de Barcelona lá, isso era comum. Não é nada demais, né? Os que tem complexo de vira-lata hoje, que acham que vai jogar na Europa e vai tomar uma surra, e às vezes até toma mesmo, pior é isso. Antigamente era o contrário, eles iam lá na Europa e passavam a manteiga no pão. Então o Santos realmente nessa noite enfiou de 5-2 no Benfica e estava 5-0 e era para mais. O Pelé fez 3 gols, e ainda deu um passe para o Coutinho, que ele passou pela defesa inteira. O Pelé fez chover nesse dia, né? Mas o Santos todo estava bem. Realmente foi 5-0, dizem que dava para ter sido uns 8-0 e o Benfica só foi fazer os 2 gols no finzinho, quando o Santos já estava desinteressado do jogo, já tinha desacelerado, né? O brasileiro tem muito isso, né? O alemão ele vai, tenta dar a maior goleada possível, o brasileiro começa a tocar bola, né? Não se preocupa tanto em dar uma goleada tão humilhante assim. Mas foi um 5-2 com cara de 8-0 realmente, foi uma partida fenomenal do Santos, conquistando aí o seu primeiro título mundial, né? Uma alegria, uma honra aí para o país, né? E realmente um selo, né? Esse timaço que foi o Santos, um dos grandes times aí da história do futebol brasileiro e mundial, sem nenhum clubismo, sem nenhum bairrismo, sem nada. Eu sou carioca e digo isso, né? O Santos realmente marcou a história do futebol brasileiro de forma indelével, né? Então esse foi o Marcelo Renault aqui fazendo uma análise aí desse título da Libertadores do Santos, o Mundial, né? Claro que eu vou fazer um episódio seguinte, até vou gravar no mesmo dia aqui do Santos 63, claro que é uma extensão natural da coisa, mas eu acho melhor dividir em 2 episódios para ficar até uma coisa mais curtinha, mais tranquila de ver, fazendo essa análise aqui para o canal Carreira em Detalhes, né? Se inscreva no canal para receber todas as atualizações. Eu faço análise de vários esportes, marcar entrevista também com alguns esportistas e técnicos, sempre assim, sempre nessa linha, sempre com detalhes, dando mais contexto para as coisas, né? Para quem quiser saber mais tanto dos atletas e técnicos quanto das competições, saber com um pouco mais de detalhes como é que foi conquistado isso, tá? Um grande abraço.